Olá a todos. Na atividade de hoje nós vamos trabalhar com a planilha chamada planilha ponto de orvalho. Bom, como vocês viram na aula, o ponto de orvalho é uma temperatura a partir da qual há a condensação do vapor d'água sobre determinadas superfícies. Essa superfície pode ser uma superfície natural, como por exemplo uma folha de uma planta, ou uma flor, ou mesmo a superfície de uma teia de aranha, quanto pode ser uma superfície artificial, como superfícies metálicas, como carros, né, e superfícies de vidro também. O ponto de orvalho, então, ele depende das variações na umidade relativa do ar e da temperatura atmosférica. Essa planilha, eu tenho aí seis variáveis, né, que são lugar, data, hora, o R, que é umidade relativa do ar, e T, que é a temperatura atmosférica, e uma variável que é dependente, que é o ponto de orvalho. Aí na coluna F você vê que ele está diferenciado, ou seja, nesse exercício vocês não vão mexer nessa coluna F, vocês só vão ver o resultado lá. E a atividade de hoje consiste em que vocês busquem informações sobre 20 lugares diferentes, com informações sobre data, hora, umidade relativa e temperatura. Eu vou dar um exemplo aqui utilizando informações do Google. É muito simples. Eu entro aqui nessa aba que eu já tinha aberto do Google e coloco lá tempo em Macaé, que é a cidade que eu estou agora. Vai aparecer um bloco de resultado dizendo aqui informações úteis. Olha, a temperatura do ar em graus Celsius é de 33 e a umidade 57%. O horário é meio-dia. Então, vamos lá. O lugar é Macaé. Vou colocar aqui Macaé, Brasil. Data, hoje é dia 17/02/2021. Hora, 12 horas. Umidade relativa, como eu havia dito, 57. Temperatura, como eu havia visto, 33 graus. Ele gerou aqui um cálculo para o ponto de orvalho de 23,4. Eu vou pegar aqui outra localidade. Tempo em Helsinki, na Finlândia. Olha a temperatura em Helsinki, menos 14. Lá são, dia de hoje, 17 horas, a umidade 76. Então, vou botar aqui Helsinki, Finlândia. A data é a mesma de hoje. Ctrl C, Ctrl V. Lá são 17 horas. A temperatura é menos 14. E a umidade relativa do ar é 76%. Então ele calculou aqui um ponto de orvalho a menos 17, ou seja, se a temperatura baixar mais 3 graus, você chega no ponto de orvalho e boa parte da água dessa umidade aqui vai condensar. Outro lugar, tempo em Nova Gales do Sul, que é na Austrália. Ele colocou lá Sydney, 21 graus, umidade 72. Isso é ontem, 2 horas da manhã. Não, amanhã, 2 horas da manhã. Então lá é o dia 18. Hora, 2 horas da manhã. 21 graus, 72 a umidade. 21 graus, 72 a umidade. Sydney, Austrália. Então ele calculou um ponto de orvalho a 15,8 graus Celsius. Eu vou pegar aqui tempo em Amsterdão.
na Holanda. 10 graus Celsius, umidade 82. Umidade 82, 10 graus. Lá é o dia de hoje ainda. Amsterdão, Holanda. O horário é 16 horas. E vou pegar aqui, por fim, eu vou fechar esse exemplo com 5, mas vocês vão ter que fazer 20. Eu vou pegar tempo em Montevidéu. 22 graus, 80%. 22 graus, 80%, 12 horas. O dia é o dia de hoje. Montevidéu, Uruguai. Lá ele calculou então o ponto de orvalho com 18 graus, 18,4 graus Celsius. Depois que vocês finalizarem essas 20 localidades, que vocês podem escolher no mundo, aonde vocês quiserem, vocês vão produzir 2 gráficos, e é muito simples, eu vou ensinar. Primeiro, pode selecionar toda a coluna D, e apertando o Ctrl, vocês podem selecionar toda a coluna F. E aí vocês vão aqui, ó, inserir gráfico, e aí ele construiu esse gráfico de ponto de orvalho versus umidade relativa. Eu não quero gráfico... Bom, gráficos de pontos para mim estão suficientes, tá? Eu posso ir aqui em personalizar, legenda... Não, eu posso ir aqui em personalizar. Queria achar a linha de tendência. Série, linha de tendência. Traçou uma linha de tendência aqui, que significa o quanto a umidade relativa nessa série varia em função ao ponto de orvalho, ou o quanto o ponto de orvalho varia em função da umidade relativa. Um outro gráfico, vocês vão selecionar a coluna E, que é a coluna da temperatura, com a coluna F, que é do ponto de orvalho, e vão inserir gráfico. De novo, ele construiu um gráfico. O ideal é deixar aqui do mesmo tamanho. Tá? No eixo X, ele colocou a variável temperatura, e no eixo Y, novamente, o ponto de orvalho. Vocês vão personalizar, série, linha de tendência, e pode botar a legenda de dados também, né? Eu vou voltar aqui e botar a legenda de dados, que é uma informação interessante, né? Essa legenda de dados indica, né, o ponto de orvalho. Então, ok, concluído isso, vocês vão salvar essas informações, né, e me enviar aí para o meu e-mail, eduardobulhões@id.uf.br, ou enviar lá pelo Google Classroom. Não esqueçam que são 20 informações, né, 20 lugares diferentes no qual vocês têm que buscar essas informações antes de fazer esses 2 gráficos aqui. Bom trabalho, boa sorte, vejo vocês em breve, até logo.